Muito bem. Agora vamos às notícias, minha querida. Tem mais alguma coisa a acrescentar aqui do Lázaro? Do Lázaro, bom, como eu estava dizendo, ele é suspeito de pelo menos 9 crimes que envolvem roubo, estupro, porte ilegal de arma, tentativa de homicídio, furto, enfim, várias coisas. E como a Vavá mesmo disse, alguns especialistas chegaram a relatar que mesmo que ele fosse capturado, não dá para recuperar. Já é uma mente completamente distorcida, psicopata. Se ele continuasse solto, ele ia continuar cometendo os crimes. Bom, vamos mudar de página agora, vamos falar de política, CPI da Covid. Na sexta-feira, a CPI foi movimentada por 2 depoimentos, como a gente falou aqui com o nosso Bolsonaro sério, nervoso. 2 depoimentos que causaram muita repercussão e muita polêmica, que é do deputado federal Luiz Miranda e do irmão dele, que tem o mesmo nome, inclusive, que é Luiz Ricardo Fernandes Miranda. Ele é quem? Ele é chefe do setor de importação do Ministério da Saúde. Por que movimentou a CPI da Covid? Só fazendo um resumão sobre isso. Porque eles teriam denunciado o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde na compra, numa fraude, numa suposta fraude na negociação para a compra de doses do imunizante Covaxin, da farmacêutica indiana. Isso, a relação do Ministério da Saúde com a empresa Precisa Medicamentos, que é responsável pela importação desse imunizante aqui no Brasil. Bom, o deputado afirmou que tinha dito, junto com o irmão dele, ao presidente Jair Bolsonaro, que haveria uma pressão maior para a compra desse medicamento, que estaria superfaturado, enfim, que teria até levado documentação para o presidente, denunciando esse suposto esquema de fraude nessa negociação. Disse até que teria um áudio do presidente dizendo que até sabia quem estava envolvido nessa negociação e que era algum deputado da base do governo e que isso seria levado para a Polícia Federal, o que não foi feito. Então, o que acontece? Agora o senador Omar Aziz acusa o presidente Jair Bolsonaro de prevaricação, que seria o quê? Nesse caso, o crime de prevaricação se caracteriza em uma suposta não comunicação de uma eventual irregularidade às autoridades para investigarem, que no caso é a Polícia Federal. Então, assim, isso ainda vai repercutir muito essa semana, vocês ainda vão acompanhar muito isso nos noticiários, porque agora existe essa suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro em não denunciar Ricardo Barros, que é o aliado dele, né, o líder do governo na Câmara. Bom, essa semana também vai ser ouvido pela CPI da Covid, Carlos Wizard, sabe, Emílio? Sim. Aquele empresário, bilionário, sim. Enfim. Ele chegou hoje ao Brasil, será ouvido na quarta-feira como investigado, não mais como convidado, como testemunha. Então, ele já teve o passaporte retido pela Polícia Federal, ele que estava nos Estados Unidos acompanhando familiares que estão passando por tratamento de saúde. Bom, por que ele vai ser ouvido? Porque, segundo Pazuello, ele era orientado por Carlos Wizard a como conduzir ali a gestão na pandemia. E ele também foi denunciado por Mandetta por fazer parte do tal gabinete paralelo que também está sendo investigado. Mudamos de página, infelizmente. Faleceu o escritor, jornalista e dramaturgo Arthur Shechel neste domingo, aos 69 anos. Ele foi diagnosticado há apenas 2 semanas com linfoma não Hodgkin de células T. Ele fez a primeira sessão da quimioterapia na quinta-feira. Na sexta-feira passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória, foi internado, mas em função e decorrência disso ele acabou falecendo neste domingo. Para quem não conhece, ele é autor de livros famosos. Como gente boa. Vocês conheciam ele? Conheci, ele teve várias vezes aqui. Foi entrevistado várias vezes. Gente boa, grande jornalista. Às vezes eu participava, ele estava lá. Cara muito legal. Cara muito legal. Respeitado no teatro também. Todo mundo gostava muito dele. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas todo mundo, assim como vocês que falam dele, realmente as referências são muito boas. Então fica aqui o nosso sentimento de solidariedade à família, amigos, enfim. E para finalizar, eu vou trazer uma boa notícia, que é o estudo da vacina AstraZeneca em Botucatu, região da Grande São Manuel de Emílio Surita. Sim. 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 Da Cuesta de Botucatu. Príncipe de São Manuel. Sim.
Príncipe de São Manuel. Tem estátua, não tem? Santos lá no Boqueirão. Príncipe do Boqueirão. Agora eu não consigo mais passar por Botucatu e não pensar. E aí, o que deu? Então, o estudo feito pelo Ministério da Saúde com a vacina da AstraZeneca, Oxford, mostra... É a segunda mais usada no Brasil, hein? Em primeiro lugar ainda está a Coronavac. Mas só tomaram uma dose, né? Meia mussarela. Porque são 3 meses, né? De uma para outra. E esse estudo não tem isso, começou. Então, assim, de uma dose para outra, o intervalo são de 3 meses. Mostrou redução de 71% de casos da doença na cidade. É assim, o que você está me olhando com esse cara desconfiado? Não sei, porque cada hora fala uma coisa. O cara fala, ó, é o seguinte, você tem que tomar as 2 doses. Aí você fala, beleza, só deram uma dose ou foram as 2? Não, só uma. Só que o que acontece com a vacina da AstraZeneca? Não, é que a vacina da AstraZeneca, nos 3 primeiros meses, por isso que tem esse intervalo, depois de 20 dias, você já tem 76% de imunidade. 76%. Com a segunda, vai para 81%. Então, pra que toma? Se tá 76, se tá bom, se 100%, já passa de ano. Mas não é. Deixa eu falar. Cada um fala um negócio. Mas são cada um fala uma coisa. Esse negócio. Então, quer dizer, como é que é? Quais são os dados? Tem Instituto Samidana? Tem? Vamos lá. Os dados de Sim, é do Ministério da Saúde. Sim, ó. Reduziu muitos casos, né? Muito. Uma dose só. Isso, somente na última semana, que fechou no sábado, dia 26. Essa média ficou em 40 casos por dia, sendo que na semana anterior eram 73 por dia, ou seja, uma queda de 45%. E no acumulado entre a quinta e a sexta semana após a vacinação, a primeira dose, quando começou a ser registrada a queda de casos, a redução foi de 71%, ou seja, um número... Uma dose só. Com a primeira dose, de casos, mas o que alguns dizem, né, alguns médicos dizem, que a vacina, ela evita muito a morte. Então, além de casos, para a segunda dose, é muito importante para evitar os óbitos. A segunda? A segunda dose. Reforça. Porque uma coisa é você pegar a doença, outra coisa é ter um caso mais grave. Só a Janssen, que é uma dose, né? Só a Janssen. E outra coisa, sabe, que os especialistas falam... Janssen é uma só. Com a segunda dose, diminui os seus sintomas, eles diminuem. Então, a transmissibilidade também diminui. Porque você espirra menos, você tosse menos e você... Quem sabe? Joga menos... Chutou agora. Ninguém... Tudo Rivelino. Que coisa, hein? Porra, mano. Chuta da... treino de falta. Roberto Carlos. Tem que tomar chutando. Hã? Não é? Não é? E eu achei bem feliz da tua parte não colocar outras notícias que são terríveis, né, Kalina? Delta, caso Delta. Então, já mas tem uma grávida aqui. Daí o caso Delta que está preocupando bastante o Brasil, que é o vírus, a cepa que mais está acontecendo nos Estados Unidos, que é muito perigosa. Morreu uma grávida aqui no Brasil. Então, mas aí morreu. Quer que eu fale sobre o assunto? Ou também? Você quer que pule? Porque, na verdade, como é segunda-feira e o Emílio gosta que eu chegue com boas notícias... Não, eu não gosto de nada. Tá aqui, aqui é bigona da realidade. Grávida de 42 anos é a primeira morte pela variante Delta no Brasil. A Delta é a variante que veio da Índia, né? Eles chamavam indiana, agora a Delta. Mas ela é menos letal, né? Ela é o que falam. Pelo menos o que mostra que ela se espalha mais facilmente. Mas o índice de... Que é o negócio lá de Israel, porque Israel já vacinou. Sim. Muita gente, 60%, quase 70% da população, tiraram a máscara de lugar fechado e os casos estavam dando 4, 5 casos por dia, agora está dando 100 por dia. O segredo é não comemorar nada. Então eles voltaram. O segredo é ficar quieto. Isso aí. Ficar quieto em casa. Você tira a máscara, faz vídeo legal com música no fundo. Isso, daí TikTok. Muito bem. Mas Botucatu... Tá bem, com uma dose. Lá tá top. Bocutatu. Tá bom lá. Prezada Botucatu. Uma dose só. Uma só, nós vai lá. Tá rouco, Morgado? Tô um pouco. Morgado fez after. Seduzite. A Seduzite. Vou mostrar a foto aqui. Cantou no karaokê com o McNamara. O que mais, Kalinex? É isso, Milhaça. Não, conta mais uma aí. Não, mais uma quentinha aí. Você quer... Fala aí. Muito bem. Da notícia pra gente. Tô com calor. Não ligaram um ar-condicionado nesse estúdio hoje, será? Não, tá uma beleza aqui. Calor. Muito bem. Break, então? É isso, Dedê? Daqui a pouquinho, Conrado, depois do break, a gente fica aqui, né? Com uma plateia fantástica. Então é isso aí. Também. Então Só vamos... complementando, Emílio, que Israel, ainda que tenha aumento de casos, as mortes não voltaram a subir.
Pelo menos por enquanto. Sim, mas os casos que é a preocupação. Sim. Né? Não, o cara os poder casos isolar os mas caras. se ela for menos letal, talvez isso não Então, diz que essa cepa é menos letal, mas também quem sou eu para dar pra avaliar quem sou eu para chegar aqui e ficar falando? Não, mas a gente vai acompanhar os dados dos óbitos de Israel, torcer para que seja mais Então, baixo lá possível. voltaram a usar máscara em lugar fechado. Sim. Tinha liberado geral, todo mundo sem máscara. Agora você pode andar na rua, ficar na rua, tá, o lugar aberto sem máscara, mas lugar fechado voltou a máscara. Ficou uma semana com essa determinação. Então você vê, os caras não sabem lá, ninguém sabe nada. Tentando de Oliveira. Só o Renan Calheiros que sabe, né? O Will Aziz. Tentando de Oliveira. Mas a gente tem que deixar O Renan bem claro. Calheiros é Aliás, sabe tudo. Tem um dossiê lá que sabe tá tudo. o irmão dele. Isso, ele citado. sabe Essa é uma a notícia, CPI Calheiros. sabe tudo. Pode. Você viu isso? Passou na internet um dossiê falando que o próprio Randolph e o irmão do Renan teriam autorizado a compra, mesmo sem todas as normas da vacina. Eu não sei se isso é falso ou não, mas não sei se você chegou a ver. Não vi isso, não. Tem que checar, porque eu tomei uma... Sim, não é, porque isso era de Twitter. Então... Eu fiquei out. Esse fim de semana eu me dei essa liberdade de ficar completamente out. Cuidado. Precisa, Cuidado. a gente intoxica. Também vi. A gente fica intoxicado. Tava voando na barraca do milho. Tava lá. Pastel da Sônia. No quiosque do Aldo. Muito bem. Muito obrigado, Kalinex. Obrigada, Emílio. Pelas informações, Samidana, o Instituto Samidana. Eu vou pedir para o Instituto Samidana agora checar os números de Botucatu. Vai lá, Sami. Eu vou pedir para o Instituto... Esse Instituto eu acredito. Eu sempre fico com medo de dar um número imediato. De carimbar. Porque precisa de tempo para ter a segunda dose. Lembra que Serrana, a gente só bateu o martelo quando teve as 2 doses. Então, claro que é interessante esse dado que a Kalina trouxe, mas acho que com mais tempo a gente vai ter uma visão melhor. Agora, as vacinas estão chegando, né? Um monte de gente tomando a Janssen, que é dose única hoje, postando aí Janssen já tá Janssen. Inclusive, estão reservando um número da Janssen para moradores de rua. Legal.